O Deus de Israel falou, a rocha de Israel me disse: aquele que governa o povo com justiça, que domina no temor de Deus, é como a luz da manhã quando sai o sol, como manhã sem nuvens, cujo esplendor depois da chuva faz brotar da terra a erva. No capítulo de hoje, nós vamos ver como é importante que os pais se preocupem em viver de modo que até depois da sua partida deste mundo, seus filhos possam colher os frutos das suas ações. Foi o que aconteceu com Salomão. Vem comigo. Olá, benditos! Nós sabemos que Davi era um poderoso guerreiro contra os inimigos de Israel. Mas ele não considerava todas as nações vizinhas como inimigas. Ele construiu alianças e amizades e Salomão se beneficiou disso. Hirão, o rei de Tiro, sempre foi amigo de Davi. E depois da sua morte, ele mostrou um grande interesse em continuar essa amizade com Salomão. Salomão, por sua vez, aproveitou essa amizade para propor a Hirão uma parceria na construção do templo, pedindo que ele fornecesse os trabalhadores e a madeira necessária para a realização desse grande projeto que era o desejo do seu pai Davi. Note que no versículo 3, a mensagem de Salomão ao rei Hirão começa assim: você sabe que Davi, meu pai, não pôde edificar um templo ao nome do Senhor. Isso indica que Davi já havia discutido esse projeto com Hirão. E mesmo não sendo israelita, Hirão entendeu e mostrou interesse em ajudar. Salomão deixou claro que não estava construindo um monumento para a glória de seu pai, mas sim um templo para a honra do nome do Senhor. Outro detalhe importante é que Salomão fala da sua intenção de edificar um templo ao nome do Senhor. Ele usou esse termo porque queria deixar bem claro que não era um templo ou uma casa para Deus da maneira que os pagãos pensavam, mas sim um templo para o nome do Senhor. Os templos pagãos eram planejados por seus construtores para ser a residência real do seu Deus, mas Salomão sabia que com Deus era muito diferente, pois os céus e até o céu dos céus não podem conter o Senhor Deus, muito menos um templo edificado por mãos humanas. Por isso ele usou o termo um templo para o nome do Senhor, para a adoração apenas ao Senhor. Salomão pediu a Hirão que ordenasse o corte de cedros do Líbano para a construção. Os cedros do Líbano eram lendários por sua excelente madeira, e Salomão queria construir o templo com os melhores materiais disponíveis na época. Na verdade, a carta de Salomão foi um contrato comercial, pois nela ele ofereceu pagar pela madeira, fornecendo suprimentos à casa do rei Hirão e também pagar aos trabalhadores por seus serviços. No versículo 6, Salomão menciona que entre o seu povo ninguém sabia cortar madeira como os sidônios. Os sidônios eram conhecidos como artesãos de madeira no mundo antigo. Essa habilidade era vista na sua capacidade de cortar as árvores mais adequadas, saber o momento certo de cortá-las, derrubá-las com cuidado e depois tratar adequadamente as toras para serem usadas. Quando Hirão recebeu a mensagem de Salomão, ele ficou muito feliz, louvou ao Senhor pela sabedoria de Salomão e se dispôs prontamente a atender o seu pedido. Nós não sabemos o nível de fé de Hirão, mas com certeza ele tinha profundo respeito pelo Deus de Israel. E isso com certeza era resultado da influência da amizade entre ele e Davi. O rei Hirão aceitou os termos do contrato de Salomão e descreveu como seria o procedimento. Seus homens cortariam as árvores no Líbano, preparariam as toras e as levariam pela costa até Jope em navios ou amarradas em formas de balsas. Em Jope, os homens de Salomão pegariam a madeira e a transportariam por terra até o local da construção, percorrendo uma distância de cerca de 86 quilômetros.
Em troca, Salomão enviaria o suprimento para a casa de Hirão. E assim, os dois fizeram uma aliança e viviam em paz um com o outro. Seria preciso uma grande força de trabalho para derrubar as árvores, aparar as toras e transportá-las até o local da construção, a fim de serem usadas pelos construtores. Os versículos 13 e 14 mostram que Salomão recrutou 30.000 homens israelitas para trabalhar em turnos. Um mês no Líbano, ajudando os homens de Hirão a derrubar as árvores, e 2 meses em casa. O encarregado desse trabalho seria Adonirão, ou Adoniram. Salomão também realizou um censo dos estrangeiros que se encontravam na terra de Israel e recrutou 150.000 deles para cortar e transportar as pedras para fazer o templo. Desse grupo, 70.000 transportariam as cargas necessárias, enquanto 80.000 cortariam blocos de calcário dos montes. A equipe que administrava o trabalho de construção do templo era composta de 3.300 chefes oficiais de Salomão. Qualquer pastor ou conselho de igreja sabe que se empenhar em um trabalho de construção não é um trabalho fácil e que faz aflorar o que há de melhor ou de pior no meio do povo de Deus. Porém, assim como Moisés na construção do tabernáculo, Salomão tinha muita coisa a seu favor. Os dois sabiam que Deus os havia escolhido para dirigir o trabalho e que ele os capacitaria para que completassem sua incumbência com sucesso. Os dois líderes possuíam uma quantidade extraordinária de riquezas e de materiais à sua disposição antes de começar, e os dois receberam a planta da construção do próprio Senhor. Além disso, os dois foram abençoados com outros líderes que contribuíram com generosidade a fim de apoiar o projeto. Conhecer os bastidores da construção do Templo de Salomão deve servir de estímulo à nossa oração e ao nosso serviço, pois o Senhor pode usar pessoas que nós nem imaginamos, até mesmo lideranças da nação, a fim de abrir portas ao seu povo e de suprir as suas necessidades para que os seus projetos e planos aqui na terra sejam realizados. E no próximo capítulo nós vamos ver como foi a edificação do Templo de Salomão, que na realidade era de Davi, e como Deus participou ativamente do processo. É amanhã, aqui no canal Bendito, o canal de Fala Fácil.